A noite prometia ser tranquila. O programa especial da Globo, anunciado como um debate sobre arte, cultura e política, reunia convidados de peso. O objetivo era discutir o papel do conservadorismo e do progressismo na sociedade brasileira. De um lado, Fernanda Torres, atriz renomada, filha da icônica Fernanda Montenegro e uma voz ativa dentro do meio artístico. Com sua retórica afiada e seu humor ácido, Fernanda sempre se posicionou a favor da agenda progressista e contra os movimentos conservadores. Do outro lado, Nicolas Ferreira, deputado federal e um dos principais expoentes da nova direita. Jovem, polêmico e extremamente articulado, Nicolas representava um setor da sociedade que há anos era ridicularizado pela classe artística e pela grande mídia. A Globo via essa entrevista como uma oportunidade de desmoralizar o conservadorismo de forma sutil. A ideia era que Fernanda dominasse a conversa, usando seu humor inteligente para expor Nicolas como um político atrasado, moralista e sem cultura. Nos bastidores, a produção já tinha o plano traçado. O apresentador jogaria perguntas fáceis para Fernanda e mais difíceis para Nicolas. A plateia seria treinada para reagir com entusiasmo às falas da atriz e com frieza às respostas de Nicolas. O tom do programa começaria leve e bem-humorado, mas aos poucos colocaria Nicolas na defensiva. O que ninguém esperava era que Nicolas Ferreira estivesse mais do que preparado. A entrevista, que deveria ser um massacre contra a direita, se tornaria um desastre para a Globo. O cenário do programa era requintado, com luzes suaves e um painel ao fundo destacando a palavra diálogo. A proposta era passar a imagem de um espaço para discussões respeitosas, onde a razão e o bom humor prevaleceriam. O apresentador ajustou os papéis na mesa e começou a introdução. Hoje temos um debate muito especial sobre cultura, política e o Brasil que queremos para o futuro. De um lado, uma das maiores atrizes do nosso país, escritora e referência na TV e no cinema, Fernanda Torres. A plateia explodiu em aplausos. Fernanda entrou no palco com um sorriso confiante, acenando para o público. Vestindo roupas elegantes, ela parecia completamente à vontade, como se já tivesse vencido a noite antes mesmo do debate começar. O apresentador esperou o público se acalmar e continuou. E do outro lado, um dos políticos mais influentes da nova geração, deputado federal por Minas Gerais e representante da direita conservadora, Nicolas Ferreira. Dessa vez, os aplausos foram mais moderados e algumas vaias discretas puderam ser ouvidas. Nicolas entrou tranquilo, vestindo um blazer azul e uma camisa branca. Ele cumprimentou Fernanda com um aperto de mão firme e se sentou sem demonstrar nervosismo. O apresentador olhou para ambos e sorriu. Fernanda, você sempre foi uma grande defensora da liberdade de expressão e das artes. Como você enxerga a ascensão do conservadorismo na política e na cultura? Fernanda pegou o microfone, cruzou as pernas e respondeu com ironia. Olha, eu acho curioso como as pessoas que mais falam de liberdade são as que querem ditar o que pode ou não pode ser dito. A arte sempre incomodou os moralistas, desde a época do teatro grego. O que eu vejo hoje é um monte de gente querendo transformar o Brasil numa peça de censura. A plateia aplaudiu fortemente. Fernanda sorriu e continuou. O conservadorismo nunca produziu uma obra-prima, nunca escreveu um grande romance, nunca dirigiu um grande filme, porque a arte é livre. E quem quer controlá-la sempre acaba do lado errado da história. Mais aplausos. O debate estava indo exatamente como a Globo queria. O apresentador virou-se para Nicolas. Nicolas, como você responde a isso? Nicolas pegou o microfone com calma, esperou os aplausos cessarem e respondeu sem hesitar. Fernanda, você fala como se a esquerda tivesse o monopólio da cultura. Mas a verdade é que hoje, se você for um artista conservador, não tem espaço na Globo, no cinema, no teatro. Isso é liberdade? A plateia murmurou. Fernanda arqueou as sobrancelhas, surpresa com a resposta rápida. Nicolas continuou o ataque. E mais,
você diz que conservadores não produzem arte. Mas os maiores clássicos da literatura e da música foram criados por pessoas com valores cristãos e tradicionais. Machado de Assis, José de Alencar, Guimarães Rosa. Então me diz, a cultura que vocês defendem é para todos ou só para quem pensa como vocês? O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Nos bastidores, os produtores se entreolharam. O plano era que Fernanda dominasse a conversa com seu humor, mas Nicolas estava conseguindo inverter o jogo. A atriz forçou um riso e rebateu rapidamente. Ah, Nicolas, então agora você virou crítico de arte? Engraçado, porque a única coisa que o conservadorismo faz na cultura é proibir e censurar. A plateia voltou a aplaudir, mas dessa vez menos intensa. Nicolas esperou pacientemente e soltou sua resposta que desmontaria o argumento de Fernanda. Fernanda, quando vocês falam em censura, se referem a quem exatamente? Porque eu nunca vi um esquerdista ser cancelado por expressar sua opinião. Agora, quando um conservador diz que defende a família, ele corre o risco de perder o emprego. Quem realmente controla a cultura no Brasil? A plateia reagiu imediatamente. Nos bastidores, a produção percebeu que o programa estava fugindo completamente do roteiro. Fernanda tentou esconder o incômodo, mas sua expressão mostrava que não esperava essa resposta. O apresentador, percebendo que o debate estava ficando mais intenso do que o esperado, tentou mudar de assunto. Bom, vamos falar de algo mais leve. Fernanda, como você vê o humor na política? Fernanda respirou fundo, tomou um gole d'água e já preparava sua próxima cartada. O jogo tinha acabado de começar e Nicolas não estava ali para perder. O apresentador percebeu que Fernanda Torres não conseguiu dominar Nicolas Ferreira na primeira rodada e tentou mudar o tom da entrevista. Fernanda, como você vê o humor na política? Acha que a sátira tem um papel importante no debate público? Fernanda pegou o microfone e sorriu com ironia. Ah, o humor é essencial. Se não fosse pelo humor, como a gente ia lidar com tanto absurdo vindo dessa nova direita? A plateia riu e aplaudiu. Fernanda se animou e continuou. Eu acho engraçado que essa turma conservadora adora falar de liberdade de expressão, mas na prática querem censurar tudo. Daqui a pouco vão querer proibir beijo em novela, filme de comédia e até música popular. A plateia explodiu em aplausos novamente. A produção do programa respirou aliviada. Esse era o tom que queriam para a entrevista. Fernanda no controle, usando o humor para ridicularizar Nicolas e fazer a plateia rir às suas custas. O apresentador virou-se para Nicolas. Nicolas, você acha que a direita tem dificuldade de lidar com o humor? Nicolas pegou o microfone e respondeu com um leve sorriso. Fernanda, engraçado você falar de liberdade de expressão no humor. Você lembra quando o Danilo Gentili foi processado por fazer piada com políticos da esquerda? Ou quando humoristas que zoam progressistas são cancelados? A plateia murmurou. Fernanda cruzou os braços, percebendo que Nicolas não caiu na armadilha. Ele continuou. A verdade é que a esquerda adora fazer piada com os outros. Mas quando é com eles, aí vira discurso de ódio e fascismo. Querem transformar o humor em algo seletivo. Me diz, Fernanda, isso é liberdade ou censura? A plateia ficou dividida. Parte aplaudiu discretamente, enquanto outros murmuravam sem saber como reagir. Nos bastidores, os produtores começaram a ficar inquietos. Fernanda forçou um sorriso e retrucou. Ai, Nicolas, ninguém está censurando ninguém. O problema é que certas piadas reforçam preconceitos e discursos perigosos. Não dá mais para rir de tudo. Nicolas não deixou passar. Então quem decide o que pode ou não pode ser dito? Você? A Globo? Porque, pelo que eu vejo, só conservadores são cancelados por piada. Quando é um esquerdista ridicularizando cristãos, debochando do agro ou atacando a direita, aí é liberdade artística. Isso é hipocrisia. A plateia reagiu imediatamente. Nos bastidores, os produtores começaram a trocar olhares.
A estratégia de Fernanda estava começando a desmoronar. O apresentador tentou intervir rapidamente para mudar o rumo da conversa. Certo, vamos falar de cultura de uma forma mais ampla. Fernanda, o Brasil tem uma produção cultural riquíssima, mas também vemos um aumento de pautas conservadoras no setor. Você acha que isso pode ser um retrocesso? Fernanda aproveitou a deixa e retomou o controle. Olha, a gente precisa tomar muito cuidado. O conservadorismo sempre usou a cultura para manipular o povo. Foi assim na Idade Média, foi assim em regimes autoritários, e agora eles estão tentando fazer isso no Brasil. Não podemos deixar a arte virar uma ferramenta de doutrinação religiosa. A plateia aplaudiu fortemente. Nicolas esperou os aplausos cessarem e pegou o microfone com calma. Fernanda, você fala de manipulação como se o setor cultural fosse neutro. Mas vamos ser sinceros. Hoje, para trabalhar na Globo, no cinema ou no teatro, a pessoa precisa seguir uma cartilha ideológica. Se for de direita, é boicotada. Isso é liberdade? A plateia murmurou novamente. Fernanda franziu a testa, tentando encontrar uma resposta rápida. Nicolas continuou. A verdade é que a cultura no Brasil foi sequestrada por um grupo que quer impor sua visão de mundo. Se você for conservador, se disser que acredita em Deus, na família e na liberdade, já te chamam de fascista. Isso não é diversidade. Isso é monopólio ideológico. A plateia ficou visivelmente dividida. Nos bastidores, a produção tentava reorganizar a entrevista, mas o debate já tinha saído do controle. Fernanda, percebendo que precisava reagir, lançou um ataque direto. Nicolas, você fala tanto de família, mas e se seu filho fosse gay? Você continuaria com esse discurso? A plateia explodiu em aplausos. Era uma armadilha clássica. Se Nicolas parecesse rígido demais, seria visto como intolerante. Se suavizasse o discurso, a esquerda diria que ele era um hipócrita. Mas ele já estava pronto para essa pergunta. Pegando o microfone, ele lançou a resposta que deixaria Fernanda sem palavras. Fernanda, eu amaria meu filho independentemente de qualquer coisa. Mas amar não significa aceitar qualquer coisa que me empurrem como verdade absoluta. O problema da esquerda é achar que amor significa concordar com tudo. Isso não é amor. Isso é submissão. O estúdio veio abaixo. Parte da plateia aplaudiu, enquanto outra ficou em silêncio, sem saber como reagir. Nos bastidores, os produtores já estavam inquietos. Influenciadores conservadores exaltavam a vitória de Nicolas, enquanto jornalistas progressistas tentavam minimizar a derrota, chamando a entrevista de tensa e controversa. Nos corredores da Globo, o clima era de crise. A estratégia havia falhado e a emissora não sabia como conter a repercussão. Mas o pior ainda estava por vir. Nicolas Ferreira já tinha outro plano em mente. E dessa vez, a Globo não teria como controlar a narrativa. Fernanda tentou interromper, mas Nicolas continuou. O que me preocupa não é o que as pessoas fazem da própria vida, mas sim o fato de que a mídia e a política querem obrigar todo mundo a aceitar uma única visão de mundo, sem debate. Isso sim é perigoso. A plateia explodiu novamente. Fernanda ficou sem reação por alguns segundos. O apresentador, percebendo que o programa estava saindo completamente do controle, tentou encerrar a conversa. Bom, acho que tivemos um debate intenso hoje. Fernanda, Nicolas, obrigado pela participação. Mas Nicolas não deixaria a Globo encerrar com essa narrativa. Ele pegou o microfone e lançou sua última bomba. Interessante como, quando a esquerda começa a perder um debate, o programa acaba. A plateia reagiu mais uma vez. Fernanda Torres tentou manter a pose, mas o incômodo era evidente. Nos bastidores, os produtores sabiam que haviam cometido um erro. Nicolas Ferreira não apenas resistiu, ele venceu. E o Brasil inteiro viu tudo ao vivo. A entrevista havia terminado, mas o estrago estava feito. Nos bastidores, a produção da Globo estava em choque. O plano era simples.
Fernanda Torres usaria seu humor e inteligência para ridicularizar Nicolas Ferreira, deixando-o desconfortável e sem respostas. Mas o que aconteceu foi o oposto. Nicolas não apenas resistiu, ele dominou o debate. Enquanto Fernanda tentava mudar de assunto e fugir das perguntas diretas, Nicolas expôs a hipocrisia da esquerda na cultura, na mídia e na política. A Globo tentou cortar o programa rapidamente, mas o público percebeu o desespero. Minutos após a transmissão, a internet pegou fogo. Nicolas humilha Fernanda Torres ao vivo. A Globo tentou armar uma cilada, mas saiu humilhada. Fernanda sem respostas e a produção em pânico. Os cortes da entrevista viralizaram em minutos. Influenciadores conservadores exaltavam a vitória de Nicolas, enquanto jornalistas progressistas tentavam minimizar a derrota, chamando a entrevista de tensa e controversa. Nos corredores da Globo, o clima era de crise. A estratégia havia falhado e a emissora não sabia como conter a repercussão. Mas o pior ainda estava por vir. Nicolas Ferreira já tinha outro plano em mente. E dessa vez, a Globo não teria como controlar a narrativa. A Globo ainda tentava abafar o impacto da entrevista, mas não havia mais como conter a verdade. Nos bastidores, Fernanda Torres deixou o estúdio sem dar entrevistas, visivelmente desconfortável. Produtores tentavam coordenar jornalistas para minimizar o estrago, mas os vídeos da humilhação viralizavam mais rápido do que qualquer nota oficial poderia responder. Enquanto isso, Nicolas Ferreira se preparava para o golpe final. Diferente do que sempre fazia, ele não abriu uma live. Ele decidiu ir para as ruas. Minutos depois, um vídeo começou a circular nas redes sociais. Nicolas estava em uma praça pública, cercado por centenas de pessoas que o abordavam para falar sobre a entrevista. Com um microfone na mão e sem a edição da Globo para cortá-lo, ele começou seu discurso. Hoje vocês viram o que acontece quando um conservador enfrenta o monopólio da cultura. A esquerda perdeu o controle da narrativa e não sabe como reagir. A multidão aplaudiu. Os vídeos das pessoas vibrando com Nicolas começaram a viralizar. Enquanto a Globo tentava esconder o fracasso, o povo fazia a verdade ecoar pelas redes. Nos corredores da emissora, o clima era de pânico absoluto. A estratégia de ridicularizar Nicolas havia falhado e a repercussão estava fora de controle. Nicolas Ferreira não apenas venceu o debate. Ele mostrou que a velha mídia já não tinha mais poder sobre a opinião pública. O caos tomou conta dos bastidores da Globo. Produtores corriam tentando organizar uma resposta oficial, mas sabiam que qualquer justificativa só pioraria a situação. Fernanda Torres, constrangida, recusou entrevistas e deixou o estúdio rapidamente. Enquanto isso, Nicolas Ferreira seguia firme nas ruas, cercado por apoiadores que celebravam sua vitória no debate. A Globo tentou desviar o foco. Jornalistas progressistas começaram a publicar matérias dizendo que a entrevista foi controversa e que Nicolas faltou com respeito à cultura brasileira. Mas era tarde demais. Os vídeos da multidão vibrando com Nicolas dominavam as redes. A Globo não tem mais controle sobre a opinião pública. O povo está do lado de Nicolas. Isso foi um divisor de águas. A emissora percebeu que não havia mais como conter a verdade. O monopólio da narrativa tinha acabado. Nicolas Ferreira subiu em um pequeno palco improvisado no meio da praça. As ruas estavam lotadas e a multidão queria ouvi-lo falar. Ele pegou o microfone e começou. Hoje, a Globo tentou mais uma vez ridicularizar quem pensa diferente. Mas, pela primeira vez, eles não conseguiram controlar a narrativa. Sabe por quê? Porque a verdade não precisa de edição. A multidão explodiu em aplausos. O vídeo desse momento viralizou rapidamente. Enquanto a Globo tentava esconder o fracasso, o Brasil inteiro via Nicolas celebrando a vitória com o povo. Nos corredores da emissora, o clima era de derrota total. Eles achavam que iriam destruir Nicolas em rede nacional. Mas no final foi a Globo que saiu humilhada. E o Brasil nunca mais veria a grande mídia da mesma forma.